30.000 soldados mortos em um único dia. A Arca de Deus capturada pelo inimigo. Um padre de 98 anos que caiu da cadeira e quebrou o pescoço no momento em que ouviu a notícia, e uma mulher moribunda que deu ao filho recém-nascido o nome de Sem Glória, porque a presença de Deus havia deixado Israel. Esta é a história real do dia mais sombrio da história de Israel, e do profeta que teve que reconstruir uma nação das cinzas. Os filisteus pensaram que tinham vencido. Eles colocaram a arca do Deus de Israel dentro do templo de seu próprio Deus, Deão-Ussarro, como um troféu. Na manhã seguinte, Deão estava no chão. Na manhã seguinte, sua cabeça e mãos foram quebradas. Então as pragas começaram. A glória se foi de Israel. Mas a glória não se foi para sempre. 20 anos depois, um homem se apresentaria diante de uma nação aterrorizada e o chamaria de volta para Deus. E quando o inimigo chegasse com um exército, ele não levantaria uma espada, ele levantaria uma oração e o céu responderia. Fique conosco até o final, pois esta história mostrará o que acontece quando uma nação que perdeu tudo aprende que Deus não precisa de um exército para lutar por seu povo. Samuel nasceu de um voto. Sua mãe, Ana, uma mulher estéril, prometeu a Deus que se ele lhe desse um filho, ela o devolveria. Deus respondeu, e quando o menino cresceu o suficiente, ela o levou para o tabernáculo em Siló, e o deixou aos cuidados do sacerdote Eli. Samuel cresceu cercado pelos filhos corruptos de Eli, Hofni e Finéias. Uma noite, Deus o chamou no escuro e lhe deu sua primeira profecia. O julgamento estava chegando sobre a casa de Eli, e os 2 filhos morreriam no mesmo dia. A partir daquele dia, todo Israel soube que Samuel era um profeta do Senhor. A palavra de Samuel se espalhou por todo Israel. Mas a voz de um profeta não conseguiu impedir o que vinha do oeste. Os filisteus vinham invadindo o território israelita há anos. Eles dominavam a planície costeira, possuíam armas de ferro e carros de guerra, e controlavam a estrada comercial. Os israelitas eram mais numerosos que eles, mas a quantidade pouco significava quando um lado tinha espadas de ferro, e o outro, ferramentas agrícolas. Israel não tinha um líder central nem um exército permanente. O sacerdócio em Siló era corrupto. Eli era velho e cego, e seus filhos tinham transformado a casa de Deus em um lugar que o povo de Israel não queria mais visitar. Quando os filisteus esconderam suas forças em Efeca, Israel não teve escolha a não ser responder. O exército de Israel marchou e acampou em Ebener, a alguns quilômetros de distância. Os 2 exércitos se encontraram em campo aberto, e Israel foi derrotado. Cerca de 4.000 homens caíram no campo de batalha naquele dia. Os sobreviventes retornaram ao acampamento. A perda foi devastadora mas não foi a derrota em si que abalou os anciãos. Foi a questão por trás dela. Eles tinham saído para lutar em nome do Senhor, e o Senhor não os havia salvado. Por que o Senhor nos derrotou hoje diante dos filisteus? Vamos trazer de Siló para nós a arca da aliança do Senhor, para que ela venha até nós, e nos salve do poder dos nossos inimigos. Eles não perguntaram o que tinham feito de errado. Não buscaram o profeta. Eles trataram a arca da aliança, o cofre de ouro que continha as tábuas de pedra da lei, o lugar onde a presença de Deus habitava entre os querubins,
como se fosse uma arma que pudessem apontar para os seus inimigos, eles estavam errados. Os soldados no acampamento mandaram avisar Siló, e a arca da aliança do Senhor dos Exércitos foi levada para o campo de batalha. Hofni e Finéias a carregaram eles mesmos. Os dois homens que Deus já havia condenado levaram o objeto mais sagrado de Israel para uma guerra da qual não sobreviveriam. Quando a arca chegou ao acampamento, todo Israel deu um grito tão alto que o chão tremeu. O barulho chegou até o acampamento, filisteu por todo o vale. Eles nunca tinham ouvido nada parecido. Deus entrou no acampamento. Ai de nós, pois nunca aconteceu nada parecido antes. Ai de nós! Quem poderá nos livrar do poder desses deuses poderosos? Esses são os deuses que feriram os egípcios com todo tipo de praga no deserto. Os filisteus ficaram apavorados. Eles conheciam as histórias do que o Deus de Israel havia feito ao Egito, mas seus comandantes se recusaram a deixar o medo vencer. Coragem e sejam homens escravos, a filisteus, para que vocês não se tornem escravos dos hebreus, como eles foram de vocês. Sejam homens e lutem. Os filisteus lutaram e o que aconteceu depois não foi uma derrota. Foi um desastre. O exército de Israel se desfez e fugiu. 9.000 soldados caíram no campo de batalha. A arca de Deus foi capturada e Irós e os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram naquele dia, exatamente como Deus havia dito. A arca havia sumido. O sacerdócio foi destruído. E o menino que ouvira a voz de Deus durante a noite agora carregava o peso de saber que havia falado a verdade. Um homem da tribo de Benjamim correu do campo de batalha para Siló naquele mesmo dia e, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando chegou à cidade e contou o que tinha acontecido, toda a cidade gritou de tristeza. Eli tinha 98 anos. Perdera a visão, os olhos estavam muito fracos. Ele estava sentado em uma cadeira à beira da estrada, esperando. Seu coração tremia porque a arca de Deus estava ali nas mãos de seus dois filhos, num campo de batalha que ele não conseguia ver. Quando Eli ouviu o clamor da cidade, perguntou o que era aquele barulho. O mensageiro foi até ele e disse: "Como foi, meu filho?" Israel fugiu dos filisteus, e houve uma grande derrota para o povo. Seus dois filhos, Hofni e Finéias, estão mortos, e a arca de Deus foi capturada. Quando o homem mencionou a arca, Eli caiu para trás da cadeira ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu. Ele havia governado Israel por 40 anos. Sua nora, Vessa, a esposa de Finiú, estava grávida, e a ponto de dar à luz. Quando a notícia chegou até ela, ela desmaiou e deu à luz. As mulheres que a serviam tentaram consolar Su, dizendo que ela havia dado à luz um filho, mas ela não respondeu. Com seu último suspiro, ela deu ao menino o nome de Icabode, que em hebraico significa sem glória. A glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi capturada. Então ela morreu. Os filisteus levaram a arca do campo de batalha para Asdod, uma das 5 principais cidades, e a levaram para o templo de seu deus, Deão. Deão era o principal deus dos filisteus, um grande ídolo em forma de homem. Eles colocaram a arca bem ao lado dele, da mesma forma que um conquistador exibe um troféu capturado ao lado de seu próprio trono. Quando o povo de Asdod entrou no templo na manhã seguinte, Deão estava caído de bruços no chão diante da arca do Senhor. Eles o levantaram e o colocaram de volta em seu lugar. Na manhã seguinte, Deão caiu novamente, mas dessa vez foi pior. Sua cabeça e ambas as mãos estavam quebradas e estavam caídas na entrada do templo. Restou apenas o tronco de Deão. Ninguém havia entrado no templo durante a noite.
Nenhum exército nenhum profeta Uri falar uma palavra Simo, falar uma palavra Zimo. O Deus de Israel não precisou de um único ser humano para defender sua honra. Deão Haide no Deus a quem os filisteus confiavam suas colheitas, Ari e suas guerras e seus filhos, Aissa, estava caído em pedaços no chão de sua própria casa. Daquele dia em diante, os sacerdotes de Deão e todos os que entravam em seu templo em Asdá, não pisavam mais na entrada onde seu Deus havia sido encontrado quebrado. Mas Deão foi apenas o começo. A mão do Senhor caiu pesadamente sobre o povo de Asdod. Ele os atingiu com tumores, e a cidade entrou em pânico. A arca do Deus de Israel não deve permanecer conosco. Sua mão é dura contra nós, e contra Dagor, nosso Deus. Eles enviaram a arca para Gate. No momento em que ela chegou, o Senhor feriu também aquela cidade. Surgiram tumores entre o povo e, jovens e velhos, e um grande pânico tomou conta de toda a cidade. Eles a enviaram para Ecrom. Mas quando a arca entrou na cidade, os moradores de Ecrom viram o que havia acontecido em Asdod Gate. E, antes mesmo que ela chegasse ao centro da cidade, gritaram: eles trouxeram a arca do Deus de Israel para nos matar e ao nosso povo. Os governantes filisteus se reuniram para decidir o que fazer. Com a arca, seu Deus foi destruído. As cidades foram afetadas por pragas, e a morte se espalhou por toda parte. Imploravam todas as cidades por livramento daquele objeto. Mandem embora a arca do Deus de Israel, e que ela volte para o seu lugar, para que não nos mate nem ao nosso povo. Retom. A mão do Senhor estava contra todas as cidades que seguravam a arca. As que não morriam eram atingidas por tumores, e o clamor da cidade subia até o céu. A arca permaneceu no território filisteu por 7 meses. 7 meses de pragas, pânico e morte. A nação que havia derrotado o exército de Israel não conseguiu sobreviver à presença do Deus de Israel. A questão não era mais se eles devolveriam a arca, mas como? Passados 7 meses os filisteus chamaram os seus sacerdotes e os seus sábios e perguntaram o que fazer com a arca. Se vocês mandarem embora a arca do Deus de Israel não a enviem vazia mas devolvam a ele como oferta pela culpa. Então vocês serão curados, e vocês saberão por que a mão dele não se afasta de vocês. Façam 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, um para cada um dos nossos senhores, e ti como oferta pela culpa ao Deus de Israel. Com uma carroça nova, use 2 vacas leiteiras sem experiência em puxar carroça. Separem as vacas dos seus bezerros e coloquem a arca na carroça. Se as vacas andarem em linha reta em direção a Bet-Semes, em Israel, então foi o Deus delas que trouxe essa grande desgraça sobre nós. Mas se não então foi apenas o acaso. Os filisteus fizeram como os sacerdotes disseram. As vacas se separaram dos seus bezerros pela primeira vez, gritando enquanto caminhavam, não se voltaram para trás. Não se viraram nem para a direita nem para a esquerda. Elas andaram em linha reta em direção a Bet-Semes e em direção a Israel. Os governantes dos filisteus os seguiram até a fronteira. Quando os moradores de Bet-Semes olharam para cima e viram a arca atravessando o campo de trigo, eles se alegraram. Eles desmontaram a carroça para pegar lenha, e ofereceram as vacas como holocausto ao Senhor. Mas então alguns homens olharam para dentro da arca e o Senhor matou 70 deles. Quem é capaz de permanecer diante do Senhor, este Deus Santo? E para quem ele irá embora de nós? Eles mandaram uma mensagem a Kirat-Jarim. Os homens daquela cidade foram e levaram a arca para a casa de Abanadab, na colina. Eles designaram seu filho Elasa para guardar menos lá. Vinte anos se passaram. Uma geração inteira de israelitas cresceu sem nunca ter visto a arca, sem um sacerdócio ativo e sem uma única vitória sobre os filisteus.
As crianças que nasceram no ano em que a arca foi capturada agora eram adultos que nunca tinham conhecido nada, além de derrota e ocupação. Durante aqueles anos, Samuel deixou de ser um jovem profeta e se tornou o único líder espiritual da nação. Ninguém o nomeou. Nenhuma cerimônia marcou a transição. Em resumo, Israel confiava apenas na voz dele. O único homem que falava e o povo acreditava que Deus estava por trás das palavras. Então ele se dirigiu a todo Israel. Se vocês estão se voltando para o Senhor de todo o coração, então tirem do meio de vocês os deuses estrangeiros e as astarotes, e dirijam o coração para o Senhor, e sirvam somente a Ele. E Ele os livrará das mãos dos filisteus. Durante aqueles 20 anos, Israel se voltou para os deuses das nações ao seu redor, as astarotes e as astarotes os ídolos da fertilidade e do poder que prometiam tudo e não entregavam nada. Samuel disse a eles para escolherem esses deuses ou o Senhor. Eles não podiam ter os dois. E o povo ouviu. Eles tiraram as astarotes e as astarotes do meio deles e serviram somente ao Senhor. Samuel chamou todo Israel para se reunir em Misbá. Reúnam todo Israel em Misbá, e eu orarei ao Senhor por vocês. Boa! Eles vieram de todas as tribos e de todos os cantos da terra. Quando chegaram Essa, tiraram água e a derramaram no chão como um sinal de completa rendição a Deus. Eles jejuaram e confessaram juntos. Nós nos livramos do Senhor. Samuel ficou diante deles e julgou o povo naquele dia em Mispa. Os filisteus, porém, estavam observando. Quando ouviram que todo Israel estava reunido num só lugar, não viram uma reunião de oração. Viram uma assembleia militar. Os governantes dos filisteus mobilizaram o seu exército e marcharam em direção a Mispa. Quando os israelitas souberam que o exército filisteu estava chegando, ficaram apavorados. Eles tinham vindo para orar, não para lutar. Não deixem de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que Ele nos livre das mãos dos filisteus. Samuel pegou um cordeiro e o ofereceu inteiro em holocausto ao Senhor. Enquanto a fumaça subia e o exército filisteu se aproximava, Samuel clamou ao Senhor em favor de Israel. Enquanto Samuel ainda oferecia o sacrifício, os filisteus chegaram a Mispa e se prepararam para atacar. O povo de Israel não teve tempo de formar fileiras nem de se armar. Os filisteus estavam em grande vantagem. Mas naquele dia, o Senhor trovejou com um som poderoso contra os filisteus. O céu se abriu, e o barulho que vinha do céu era tão forte, que os soldados filisteus ficaram confusos. Eles não conseguiam manter suas posições. Não conseguiam enxergar direito. Eles se viraram e correram. Os homens de Israel saíram de Mispa e os perseguiram. Eles perseguiram os filisteus e os derrotaram por todo o caminho, desde Mispaar até abaixo de Betear. Nenhum general havia organizado o ataque. Nenhum plano de batalha havia sido traçado. Samuel não havia levantado uma espada. Ele havia feito uma oração. E Deus havia respondido com um trovão. Quando a batalha terminou, Samuel pegou uma pedra e a colocou entre Mispa e Sem, ele deu um nome a ela. Até aqui o Senhor nos ajudou. Ele chamou a pedra de Ebenezer, Vido, o mesmo nome do lugar onde Israel havia sido destruído 20 anos antes, onde 30.000 homens haviam morrido, e a arca havia sido capturada. A primeira Ebenezer foi um lugar de derrota. Esta foi um lugar de resgate. Mesmo terreno mesmo inimigo mas dessa vez Israel tinha vindo com preces em vez de troféus, e Deus tinha lutado por eles.
Após a batalha em Misbá, os filisteus foram subjugados. Eles não entraram mais no território de Israel. As cidades que haviam tomado foram restauradas de Ecrom a Gate, e houve paz entre Israel e os amorreus. Todo ano, Samuel fazia uma longa viagem pela terra Al, com paradas em Betel, Gilgal e Mispa. Em cada lugar ele resolvia disputas, dava conselhos e falava em nome de Deus. Depois, ele voltava para casa em Ramá, onde construiu um altar ao Senhor. Os anos se passaram. Samuel envelheceu e, quando o peso de liderar a nação se tornou demais para um homem só, ele nomeou seus 2 filhos Joel e Abias como juízes em Bersea Atta, como juízes em Bersea Atia. Mas seus filhos não andaram nos seus caminhos. Eles se desviaram em busca de ganhos desonestos, aceitaram subornos. Eles distorceram a justiça. O homem que havia passado a vida inteira servindo Israel com mãos limpas, agora via seus próprios filhos corromperem o próprio cargo que ele lhes havia dado. A notícia do que Joel e Abias estavam fazendo se espalhou por toda a terra. Os anciãos de Israel viram a lembrança do que ocorrera, quando homens corruptos detiveram cargos sagrados, lhes voltava a cabeça. Eles se lembraram de Hofni e Finéias, e começaram a conversar entre si sobre um tipo diferente de solução. Eles não queriam outro juiz. Eles não queriam os filhos de outro profeta. Eles queriam o que todas as outras nações tinham. Eles queriam um rei. Este episódio traz lições que vão muito além do antigo Israel. A primeira é sobre confiança equivocada. Israel carregou a arca para a batalha, acreditando que a presença de Deus era algo que eles podiam controlar. Eles a trataram como um amuleto da sorte, algo que forçaria Deus a agir em seu favor. Não funcionou. Deus não é uma ferramenta. Ele não serve aos planos daqueles que carregam seu nome sem carregar seu coração. Se você já tentou usar a fé como estratégia em vez de rendição, esta história foi escrita para você. A segunda é sobre o que Deus faz quando ninguém está olhando. A arca ficou em um templo filisteu durante a noite, sem exército, sem sacerdote e sem profeta por perto. E pela manhã, o Deus mais poderoso da Filístia estava prostrado no chão. Deus não precisa que você o defenda. Ele não precisa da sua plataforma, da sua influência ou da sua força. Quando chega a hora, ele age sozinho. O terceiro é sobre o poder de uma só voz. Por 20 anos, Israel não teve arca, sacerdócio e nenhuma vitória. Mas eles tinham Samuel Foria, um homem que nunca parou de falar a verdade Foria, que nunca parou de orar, Foria, que nunca parou de acreditar que Deus apareceria. E quando Samuel finalmente reuniu a nação, sua oração trouxe trovões do céu. Nunca subestime o que uma voz fiel pode fazer em uma geração que se perdeu. E o último é este. O mesmo lugar pode abrigar sua pior derrota e sua maior vitória. Ebenezer foi onde Israel perdeu 30.000 homens e a arca. Ebenezer também foi onde Deus trovejou do céu e o salvou. A diferença não foi o local. Foi o que eles trouxeram com eles. Na primeira vez, trouxeram um troféu. Na segunda vez, trouxeram arrependimento. Samuel salvou a nação. Mas seus próprios filhos já começaram a decepcionar menos Ló. E os anciãos de Israel estão prestes a chegar até ele, com uma exigência que partirá seu coração. Dê-nos um rei.